Então, vamos lá, bom dia a todos vocês. Aqui quem vos fala é o professor Sebastião. Hoje eu vou falar para vocês sobre o plano de estudo tutorado, primeiro ano do ensino médio, volume 3, hoje de 2021, né? Hoje nós iremos falar sobre a última semana do nosso PET 3, Quilombo dos Palmares e Reval dos Malis, página 165. Então, não passe de mágica do cursor, nós iremos até a página 165. Ok, chegamos então à sexta semana, que fala sobre o mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais, tema e tópico, colonização portuguesa e resistência, Palmares e Reval dos Malês. Bom, aqui nós temos uma breve apresentação, mas nós iniciamos aqui, né? Que é o Quilombo dos Palmares, localização Serra da Barriga, no atual município da União dos Palmares, em Alagoas, no Brasil colônia, pertencia à capitania de Pernambuco. Período que existiu de 1597 a 1694, quase 100 anos, né? Núcleos remanescentes até 1710. Fase da história do Brasil. Colônia, invasões holandesas, 1624, 1625, 1630, 1654. Principais líderes: Ganga Zumba, que governou Palmares de 1670 a 1678, e seu sobrinho Zumbi, foi de 1678 até 1694. A esposa do Zumbi era Dandara, que dedicou-se à guerra, à organização, à resistência feminina, invasões pelas quais o quilombo passou. Importância histórica. Então, vamos lá, né? Foi o maior e o mais organizado quilombo do Brasil, tendo existido por quase um século. Por isso, tornou-se símbolo de luta dos escravizados e escravizados contra a escravidão. O local em que existe hoje, em dia, é o Parque Memorial do Quilombo dos Palmares. A data da morte provável de Zumbi foi 20 de novembro, que é o dia que se comemora o Dia da Consciência Negra. Os primeiros registros sobre o Quilombo dos Palmares são de 1597, formado por escravos ou escravizados que conseguiram fugir das lavouras de cana-de-açúcar da então capitania de Pernambuco, que se esconderam no alto da Serra da Barriga, em meio a uma densa mata atlântica que ainda existia nessa região do país. Cresceu muito ao longo dos anos, principalmente na segunda fase das invasões holandesas, de 1630 e 1654. Vamos entender um pouquinho dessas invasões holandesas, que eu já retorno aqui o texto. Sabemos que durante, né, a morte lá, na virada do século XVI para o século XVII, do rei português, o Dom Sebastião, fica sem herdeiros o trono português. Isso faz com que, né, simplesmente, não tendo membro da linha sucessória, acabe unificando os tronos, a Espanha com Portugal. Com isso, vários acordos, tratados deixam de existir e faz com que o inimigo da Espanha, que recém-independente, que era a Holanda, que havia investido e era aliado aos portugueses, né, havia investido também na atividade açucareira no Nordeste brasileiro, venha aqui a invadir essa região. Então, é esse o cenário. Então, nós temos portugueses aqui, invasões holandesas, temos escravos de origem africana, muitos deles estão fugindo. Então, é todo esse movimento que ocorre nesse período. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo, a partir desse período também, aquela, se é que a gente pode dizer, né, sentimento nacionalista português, né, português, de retorno à pátria, né, de retorno à terra, à colônia pátria, e também de restauração da coroa portuguesa, que agora vai estar muito aliada à Inglaterra. Então vamos lá. Quando os senhores de engenho, preocupados em organizar tropas para expulsar os holandeses,
relaxava a vigilância sobre os escravizados que trabalhavam em todas as fases do plantio da cana-de-açúcar para exportação para a Europa. Então, nós temos esse cenário. Então, há resistência portuguesa. Palmares foi uma área enorme, formada por vários núcleos habitacionais, que são os mucambos, onde também viveram indígenas e brancos pobres, ou seja, uma diversidade populacional, sendo que a maioria são escravos, o quê? Foragidos, né? Seus habitantes viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e da agricultura, feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Além disso, faziam cerâmicas e cestos e praticavam metalurgia. Tinha intensa atividade comercial com alguns brancos pobres que viviam fora da área do quilombo, com os quais trocavam parte do que produziam por armas e munição. Então havia toda uma relação, né, social, comercial, né, econômica aí. Desde que a localização de seus núcleos foi descoberta pelos senhores de engenho e pelas autoridades portuguesas, foram organizadas e enviadas para Palmares várias expedições com o objetivo de destruir o quilombo, capturar seus habitantes e escravizá-los novamente. Inclusive os holandeses, enquanto permaneceram em Pernambuco, fizeram o mesmo, ou seja, tentaram destruir Palmares aí e reescravizar os seus habitantes. Na luta contra uma dessas expedições, a de 1675, destacou-se Zumbi, um sobrinho de Ganga Zumba, que era o rei do Palmares. 3 anos depois, Zumbi se tornaria aí o rei do Palmares e o líder da resistência aos muitos ataques que o quilombo sofreu. Após seu tio aceitar um acordo de paz proposto pelo governador da capitania de Pernambuco, que dividiu os habitantes dos mucambos, alguns foram embora de Gangazumba para o Vale do Cacau, onde permaneceram que foram enganados. Onde perceberam que foram enganados. As terras eram de péssima qualidade e a vigilância constante. Os que ficaram na Serra da Barriga permaneceram em guerras constantes sob a liderança militar de Zumbi. Como era muito complicado derrotar Palmares em 1687, o senhor de engenho e o governador da capitania de Pernambuco se uniram para contratar um bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho. Então, Domingos Jorge Velho, e ele que vai ser, né, o responsável por fim aí de Palmares. E os homens de seu grupo, para destruir os núcleos do quilombo. A guerra começou em 1692 com a vitória inicial dos quilombolas. Em 1694, com um reforço de 6.000 homens para ajudar os bandeirantes, inclusive com o uso de canhões, as batalhas duraram 1 mês. Ao final desse período, os quilombolas foram derrotados. Zumbi consegue fugir e se refugia nas matas. No ano seguinte, seu esconderijo foi delatado e, em 20 de novembro de 1695, Zumbi caiu numa emboscada e é morto. Os poucos quilombolas que conseguiram sobreviver aos ataques e fugir resistiram até 1710, quando o quilombo é totalmente desfeito. E aí vem a revolta dos malês, onde ocorreu na Bahia, né? Quando, na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, fase da história, período regencial, e a gente sai daqui período colonial para regencial. Então, um salto aí de 200 anos, né? Quase. Aliás, 150 anos, quase. Então, nós temos aí, de 1831 a 1840, que é o período regencial, objetivos: libertar a população escravizada da religião muçulmana, que era a malê, no idioma iorubá significa muçulmano. Como foi feita essa ação, né, dessa revolta dos malês? Através da rebelião generalizada e de escravizados da religião muçulmana, nascidos na África, em muitos lugares diferentes das ruas de Salvador, no mesmo horário. Como acabou? Em menos de 24 horas, devido à ação das forças policiais. Punições envolvidas: prisão, né, prisão com trabalhos forçados, açoite, pena de morte, né, ou seja, 4 foram executados, deportação para a África, já que por sua vez eram muçulmanos, para as regiões onde hoje em dia ficam os países da Nigéria, Benin, da época era Daomé, o reino de Daomé. Particularidades dessas revoltas: foi organizado por escravos nascidos na África de religião muçulmana que sabiam ler e escrever em árabe. Durante a rebelião usavam amuletos contendo passagens do Alcorão. Por causa dessa revolta, no mesmo ano,
foi aprovada em Salvador uma lei que determinava que todos os africanos escravizados suspeitos de envolvimento em rebeliões seriam deportados para a África. Bom, então, quer dizer, o texto mostra duas rebeliões em momentos muito diferentes, né? Uma, né, é a rebelião, né, a revolta dos malês. A outra é a tentativa de acabar com a resistência à escravidão, que foi o Quilombo dos Palmares. Então, nós temos duas situações bem distintas, né? E bem distantes do momento histórico do Brasil. Um período colonial, o outro já é no período regencial. Vamos às atividades, então. Primeiro da Gran Rio, né? Vamos ao contexto aqui. No Brasil, o quilombo foi uma das formas de resistência da população escrava. Sobre os quilombos no Brasil, é correto afirmar que na letra A, o maior número de quilombos se concentra na região nordeste do Brasil em função da decadência da lavoura cafeeira, já que os fazendeiros impossibilitados de sustentar os escravos incentivavam eles à fuga. Será? B, maior dos quilombos brasileiros, Palmares foi extinto a partir de acordo entre Zumbi e o governador de Pernambuco, que comprometeu a não punir os escravos que desejassem retornar às fazendas. C, existência de poucos quilombos na região norte, por ser explicado pela administração diferenciada, já que no estado de Grão-Pará e Maranhão, a coroa portuguesa havia proibido a escravidão negra. Bom, essa questão não dá nem para, né, pensar, né? Quase inexistência de quilombos ao sul do Brasil se relaciona a pequena porcentagem de negros na região e que também permitiu que lá não ocorressem questões ligadas à segregação racial. Também outro que vocês podem descartar, né? Então, nós estamos em 3 aqui agora. A população dos quilombos também era formada por indígenas ameaçados pelos europeus, brancos pobres e aventureiros, e desertores, embora predominassem africanos e seus descendentes. O que vocês acham? Bom, segunda questão. A forma mais elaborada de resistência à escravidão se deu por meio dos quilombos. No Brasil, considera-se mais importante a dos Palmares, que foi formada exclusivamente por escravos nascidos na África e esteve em pleno funcionamento, né, apenas durante a presença dos holandeses no Nordeste brasileiro. Se formou no final do século XVI e chegou a ter por volta de 20 mil moradores, foi destruído no final do século XVII pela ação de bandeirantes. Se especializou durante todo o século XVI na exploração de metais preciosos abundantes nas margens do interior de Pernambuco. Foi constituído no fim do século XVIII e contou com importante contribuição de setores da Igreja Católica que eram contrários ao escravismo. Contou com o decisivo apoio de importantes dirigentes de Pernambuco e da Bahia. Foi com o intuito de sabotar a presença holandesa nas capitanias. Bom, vejam aí qual a resposta aí que se encaixa essa questão, né? Vamos à penúltima, e tem mais questões, a terceira questão. O Veste, em 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, foi encarregado pelo governo metropolitano de destruir o quilombo dos Palmares. Isso se deu porque os paulistas excluídos do circuito da produção colonial central e nordeste queriam aí estabelecer pontos de comércio. Os paulistas tinham prática a perseguição dos índios, os quais, aliados aos negros de Palmares, ameaçavam o governo com movimentos milenaristas. O quilombo desestabilizava o grande contingente de escravos existentes do Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e a dominação colonial. Os senhores de engenho temiam que os quilombolas que haviam atraído brancos e mestiços pobres organizassem movimentos de independência da colônia. Os aldeamentos escravos rebeldes incitavam os colonos à revolta contra a metrópole, visando trazer novamente o Nordeste para o domínio holandês. Bom, o que vocês acham que vai ser aí, né?
mais interessante para essa questão da FUVEST, né? Vocês analisem a questão e respondam. 4. É da FUNESP. Na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, um grupo de africanos libertos ocupou as ruas de Salvador, Bahia, e durante mais 3 horas enfrentou soldados e civis armados. Os organizadores do levante eram malês, termo pelo qual eram conhecidos na Bahia da época de africanos muçulmanos. Embora durasse pouco tempo, apenas algumas horas, foi o levante de escravos urbanos mais sério ocorrido nas Américas e teve efeitos duradouros para o conjunto do Brasil escravagista. Então, aí nós temos um texto do João Reis sobre rebelião escrava no Brasil, durante o período aí, né, do Império, né? Mas está falando aí sobre o episódio, a pergunta ligada ao episódio descrito no texto que contribuiu para o quê? A longa duração do tráfico negreiro, pois diante da crescente conflito social, os defensores do escravismo reconheceram que era necessário trazer mais escravos para o Brasil, lembrando que é período regencial, né, durante o Império. A abolição da escravidão poucos anos depois, pois os grandes proprietários sentiram-se ameaçados e inseguros e perceberam a necessidade, né, de adotar trabalho livre. C. A intensificação de tensões no interior da elite de grandes proprietários no contexto regencial, incomodados aí com diversas revoltas que explodiram na época. No período regencial tinha muitas revoltas, né? O aprofundamento da crise que levou à renúncia de Dom Pedro I, considerando o monarca politicamente inábil e incapaz de manter a imensa população de escravos sob controle, e a crise política que levou ao golpe da República e o início da Primeira República, devido ao descontentamento dos grandes proprietários com a gestão liberal aí do período regencial. Então, vejo aí qual que é a melhor resposta aí da questão e respondam, né? Penúltima questão. Cisgrã Rio 2010. Os grupos de escravos egressos da Costa da Minas, sob diferentes identidades na Lagoa, Alçá, Gigi, Tapá, promoveram o maior ciclo de revoltas escravos africanos de que se tem notícia na história do Brasil. O caráter de resistência sistêmica à escravidão só teve equivalente antes na Guerra de Palmares e depois no movimento abolicionista da década de 1880. Com efeito, entre 1807 e 1835, a Bahia viveu um período de rebeliões contínuas dos escravos africanos. O ápice foi a revolta dos malês. Então, também esse aí do João Reis aí. Completando 175 anos em 2010, a revolta dos malês na Bahia, embora não tenha conseguido modificar a ordem escravagista brasileira, teve um aspecto bastante representativo, uma vez que foi o levante de escravos urbanos, na sua grande maioria de religião muçulmana, mais sério ocorrido no Brasil. Foi um grande levante de escravos com objetivos claros definidos, o que justificava a longa duração. Será que durou tanto tempo ou será que foi um dia? Menos de um dia, né? Menos de 24 horas. Foi por um período foi por meio dessa revolução, dessa revolta, que pela primeira vez um grupo de escravos ocupou, ainda que por um curto período, o poder em Salvador. Será? Precipitou a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, extinguiu o tráfico de negreiro, acelerou a introdução de imigrantes para substituir a mão de obra escrava negra. Vejam qual é a melhor resposta e marquem. Sexta questão. Sobre a revolta dos malês ocorrida na Bahia em 1835, correto afirmar que foi uma importante revolta organizada pelos alfaiates de Salvador contra o desmandos e a repressão do governo regencial. Tratou-se de um levante concebido pelos indígenas, os chamados malês, visando libertarem-se da opressão dos brancos. Foi uma importante revolta organizada pelos africanos da religião muçulmana, chamados malês, que visavam a libertação dos escravos.
Tratou-se de uma revolta da pequena burguesia local contra o governo regencial visando a independência de Salvador, a semelhança de Canudos? Foi um significativo levante concebido pelos crioulos que ocupavam postos na Guarda Nacional visando a independência do Recôncavo Baiano? Bom, veja aí qual é a melhor resposta e marque. Então, galera, é isso aí. Terminamos aqui o nosso PET volume 3, Plano de Estudo Tutorado volume 3, essa semana, e com isso o conteúdo do terceiro bimestre. Então, até a próxima, até o próximo bimestre. Espero que vocês aí tenham gostado das atividades, dos textos, e que continuem se dedicando a eles.